Bem-vindos, meus amados irmãos aí do YouTube, meu carinho, meu amor, minha alegria. Estamos aqui reunidos como igreja. Nós não estamos na igreja, nós estamos reunidos como igreja, cujo o presidente é Cristo, Ele que é o cabeça da igreja. Olha, o tema da nossa mensagem é: o inimigo é sujo. E Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7, versículo de número 18, eu vou ler até o versículo de número 21. Já sei, amanhã eu vou desligar o meu telefone, pregar a minha esposa e sumir. Porque os legalistas, eles vêm, como diz o meu filho, com força. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, disse Paulo à igreja de Roma: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e glorifico e engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta mesma glória que nós lhe damos esta noite. Obrigado pelo privilégio de fazer parte deste mover sobrenatural da graça de Deus. Olhos estão sendo iluminados e vidas edificadas para a glória de Deus. Eu te peço esta noite que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. Meus amados irmãos, eu já ouvi esta frase centenas e centenas e centenas e milhares de vezes: o inimigo é sujo. Quando você para um cristão que não tem o conhecimento da graça de Deus, qualquer coisa de ruim que aconteça, eles dizem: é porque o diabo está furioso, é porque o inimigo é sujo. Há um tempo atrás aconteceu uma enchente muito grande aqui no Rio de Janeiro, em Xerém. E eu achei aquilo interessante, porque entrevistaram uma pessoa que tinha perdido tudo. E o repórter disse: e aí, como é que é ele agora? Eu não sei como vai ser, mas eu perdi todo o meu documento, perdi minha casa, quebraram tudo. Eu não tenho mais geladeira, não tenho nem documento, mas graças a Deus, a minha vida está aqui. Disse: uau! Que vida de fé, de atitude. Porque se você para o crente e pudesse perguntar: e aí que o diabo está furioso? Olha o que ele fez com a minha casa. É porque eu ia para a igreja, olha lá. É assim. Quando se não tem a revelação da graça de Deus. Amados, o suposto diabo nas igrejas é um bode expiatório para quando aparecer um erro na liderança, eles falarem: foi o diabo. O pastor é pego no adultério. Quem foi que fez o pastor adulterar? O diabo. Se fosse mesmo uma verdade, se pudesse ser uma verdade, o diabo ia dizer, se fosse verdade, o diabo ia dizer: eu sou espírito, eu não faço sexo. Como é que eu sou espírito e não faço sexo? Entrei na vida desse homem para ele fazer sexo. Que prazer teria? Nenhum.
Se fosse uma verdade. Então o diabo, o possível, o fictício diabo, porque só existe na mente dos crentes. E eu disse aqui na outra pregação: baile funk na favela da Rocinha. Bandido de fuzil, armado, todo mundo cheiradão, as mulheres seminua, e grita tchutchuca, e quebra tudo, e vem geral, a polícia entra, troca tiro, mata 5, mata 10, não manifesta um diabo. Vasco e Flamengo, Fla-Flu não. Vasco e Flamengo, no Maracanã, o pau quebra, é tiroteio e solta fogos, e a polícia vem com cavalo, bate em todo mundo, mas não manifesta um Zé Pilintra. A igreja se reúne, louvor, adoração, pastor de terno, as irmãs do coral, o círculo de oração, a mocidade, quando vai louvar, aparece ele. Ué, gente, mas peraí. Ué, mas não era para aparecer lá no baile funk? Mas se está todo mundo cheirando lá, não era o ambiente propício para o dono dessas coisas, segundo a lei, aparecer? Vai aparecer na casa de Deus. É o diabo kamikaze. O cara tá lá na rua. Vou para a igreja. Não tem nada, não manifesta nada nele, tá? Tem diabo nenhum, não tem nada, ele está consciente. Aquele dia ele escovou o dente para não ir com cheiro de cigarro, chupou um bala house para não ir com cheiro de marafo. Vai ele. Numa boa. Diabo nenhum, não falou nada. Entrou dentro da igreja. Mas não tinha que ser diferente, gente. Ele tinha que botar a mão. Se é que isso fosse uma verdade, ele tinha que botar a mão para trás. Quando ele tomasse uma cachaça no balcão. Ô, seu Jorge, tudo bom? Tudo bem? Me dá uma 51 aí com mel. Conheço, meu amado. Tô ligadão. Me dá uma 51 com mel. Quando ele tomasse uma, aí sim, né? O que foi? Tomei cachaça, é o diabo, é o Exu, é pombagira. Mas se ele vem para um ambiente como esse, meu amado, eles chamam de casa de Deus. Olha, tem um cantor deles aí que já dizia: na casa do Senhor não existe Satanás, sou Satanás, sou Satanás. Existe ou não existe? Então, o que eles chamam de diabo é carne ativada, é ser vergonhice, é fanerose, é tudo o que você pode imaginar. Vamos lá. Quem está falando isto aqui é o apóstolo Paulo. Então ele tinha diabo, ele tinha demônio, ele tinha Satanás, ele tinha o quê? Vamos ler. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, disse Paulo, não habita bem nenhum. Porque querer o bem, pois o querer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Como ele era um homem maduro, ele sabia refrear este mal nele. Ele não dava lugar a essa carne. Se ele desse lugar à carne, não tinha Paulo certo. Como não tem cristão certo que dê lugar à sua carne e permaneça de pé. Depois ele diz no versículo de número 19: porque não faço o bem que prefiro. Uia! O cara teve peito de escrever isso, hein? Paulo disse: eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Já passou por essa luta? E depois você fala, caramba, cara, como é que eu fiz isso? Pô, como é que eu fui dar um mole desse, cara? Porque o mal habita em mim, habita em você. Não é que é um diabo exterior que vem de fora, entra na sua cabeça, na sua vida e diz assim, toma essa cachaça. Quem é que está falando aí? Sou eu, Zé Pilintra, Exu da rua. Que? Exu da onde? Não, é o mal que habita em você. É carne ativada. O copo não pula para a boca de ninguém, a maconha, o pó, as drogas. É a natureza carnal, é o inimigo sujo, é o diabo chamado carne. E Paulo disse, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado, a obra da carne que habita em mim. Porque Paulo não tinha pecado, tinha? Mas os legalistas acham disso, sei lá, Paulo estava em pecado aí, e um apóstolo em pecado. É que este pecado aqui não é o pecado espiritual, é a obra da carne que está na vida de Paulo, está na minha, está na tua e está em todo ser vivente. Enquanto vivermos, se não ficar com alerta máximo contra a tua carne, se deixar, ela te domina e te derruba, porque a carne é em potencial um agente contra você. Ela é o teu maior inimigo. Ouça, em graça, o inimigo é a carne do homem, é ele mesmo. Você anda, você dorme, almoça, namora com teu maior adversário. Está aí para te derrubar. Está aí para te colocar em pedra de tropeço, para te armar cilada. E é por isso, e só por isso, que a graça de Deus veio nos educar. E eu tenho dito aqui, você tem 2 leões. Você pega o leão aqui, bota desse lado, pega o outro, coloca aqui. Durante um mês, eu vou chamar esse leão de leão do espírito e esse aqui o leão da carne. Esse aqui pede e eu dou. Aquele do espírito pede e eu não dou. Aquele se alimenta da palavra, do louvor, da comunhão com os irmãos. Aquele leão pede, eu digo, não, já sou salvo. Eu não preciso dos irmãos. Eu não preciso ouvir a palavra. Eu não preciso ter comunhão. E durante um mês ele me pede comunhão, me pede palavra, eu não dou. Esse é o da carne, e esse diz, o que custa eu dar só uma cheiradinha? Só uma só, afinal de contas eu sou salvo. Durante um mês, qual dos 2 leões vai estar mais forte? Esse. E nós não temos um chamado a alimentar o leão da carne, meu amado. Porque se eu alimentar o leão da carne, eu vou dizer, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E olha o que ele disse no versículo de número 21. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside no Exu. O mal reside na macumba, na boa cumba. O mal reside aonde? Em Paulo, em mim, em você. E o mal reside em nós. Não é diabo abençoado, é carne ativada. E ela não se converte à lei de Deus. Ela não se submete a Deus. E um abençoado disse, olha, o cara pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Por que Deus não se meteu? Porque Deus não se mete com carne. Aquilo que o homem semear, é isso mesmo que ele vai colher, abençoado.
Em graça, nós não devemos dar lugar à carne, nunca. Não caia nessa de falar, não porque eu sou salvo, não é porque agora eu já fui batizado na cruz, eu já sou um escolhido desde antes da fundação do mundo. O que tem eu botar um pezinho ali, só um, eu vou puxando devagar. Não bota o pé lá não, meu amado. Porque com Deus não se brinca. Deus não aceita brincadeira com o evangelho. É por isso que os crentes aí fora estão tudo quebrado, rebentado. Eles gostam de brincar de profeta. Tem uns que gostam de falar, eis aí meu servo, rabadabadaia, que falo eu contigo. Fala nada. Para de brincar. Para de brincadeira. Deus não precisa mandar recado por ninguém. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você aonde você estiver. Ele não precisa porque assim, eu entendo que eu sou filho dele e você é filho também. Agora, se você é filho e eu sou filho, Deus vai falar com você, porque Ele é seu pai. Eu tenho 2 filhos na minha casa, eu vou chamar o Miguel e vou falar, Miguel, vem cá. Fala, pai, fala para a Suian que eu vou comprar suco para ela. Ué, pai, por que o senhor não fala? É mesmo, né, Miguel? Ué, então a minha relação com o pai está prejudicado. Se Deus fala comigo, não fala com você, a minha relação com Ele está prejudicada. Só que a relação não está prejudicada, porque Ele já nos reconciliou, estamos perdoados, selados, somos todos iguais diante do Pai. E os crentes estão aí brincando, sabe qual é o nome disso? Carne ativada. Gostam de ser profetas. Então, esse pacto não é um pacto de brincadeiras com as coisas de Deus. É um pacto de seriedade. Porque com carne não se brinca, abençoado. Eu conheço muitos irmãos que eram sérios na lei, que eram devotos na lei, que estavam lá no engano, mas tinha temor de Deus. A graça de Deus chegou, eles perderam o temor. Tem uma vida de qualquer jeito, de carnalidade, de imoralidade. Já não tem mais temor, já não tem mais prazer na leitura da palavra, já não tem mais prazer na comunhão dos santos. E a vida deles agora é se entregar aquilo que entristece a Deus. E olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Peguei vocês hoje, meu amado. Gálatas capítulo 5, versículo 19, olha aí, ó. Ora, as obras do diabo são conhecidas. Dos demônios, mas daquele daquele demônio bem demônio. O chefão! Eu quero o chefão hoje, meu amado. As obras de quem? Pelo menos aqui são conhecidas. Como eles não ensinam isso lá na igreja deles? Quando uma mulher comete alguma obra da carne, sabe o que eles dizem? Ali, pomba gira. Ei, abençoado, não é pomba gira, é obra da carne. Aqui, ó, aula do Geraldo pelo Espírito Santo a vocês legalistas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. É demônio ou é obra da carne? Obra da carne. É carne ativada, não é demônio coisa nenhuma. Está escrito? Está escrito? Está lá? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Eles dizem que é demônio. Aqui são conhecidas, são obras da carne. Amado, cada um ser humano, eu, você, minha esposa, cada um ser humano tem um instinto natural, terreno, terrível. A carne é capaz das coisas mais terríveis que você pode imaginar.
A pessoa pode estar aí do teu lado dizendo: eu amo, você é a mulher da minha vida, e no primeiro impulso dar um tiro, matar, trair, ferir. A carne é o mal, ela é imunda, ela é suja. É contra ela que devemos vigiar. É ela que nos arma ciladas. É ela que nos humilha. Volta o 17 para mim ler um versículo aí. Porque a carne. Porque quem? Porque a carne milita, luta contra o espírito. Não é diabo. Não, porque nós estamos em guerra, o diabo está furioso contra Deus, o diabo é o inimigo de Deus. Uia, o diabo chamado carne. Diz que é a carne que luta contra o espírito. Olha que ousadia. Nada e ninguém é mais ousado do que a carne. Lutar contra o espírito, tá louco? Mas a carne do homem luta. Diz que a carne luta, milita, batalha contra o espírito e o espírito contra a carne. E fica aquela guerra. O leão do espírito do lado, o leão da carne do outro. Não, é que eu não posso fazer isso. Eu fui consagrado a Deus, eu fui comprado pelo Espírito Santo, fui comprado por Cristo, eu sou uma nova criatura. O Espírito aqui, e a carne dizendo: não, mas eu agora é só hoje, porque agora eu sou salvo, porque agora... Sabe essa luta? Constante, 24 horas. Para que congregar? Para quê? A mesma. Você sabe esta guerra aqui dentro? E sabe o que acontece nesses intervalos de luta? O pai, de disciplina. Porque ele disciplina, corrige e açoita a todos os que ele recebe por filho. A carne contra o espírito, a carne daqui, o espírito dali, e o pai, pum. Aí daqui a pouco ele... Eu já vi pessoas aqui entrarem aqui de manhã cedo. Foi abençoado. Não. Acordei de mau jeito. Acordou de mau jeito não. Carninha ativada. Papai está batendo porque ele não erra a pancada. Deus quando bate sabe onde bate. Ele não erra. E pum. Aí sabe o que eles dizem lá no sistema? Estou no vento. Não é vento não, abençoado. É carne desenfreada. Papai está batendo. Que ele pode bater, pai? Pode. Diz que o espírito, a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos, meu irmão. Eles são opostos. Eles são adversários. A palavra Satanás ali foi traduzida, mas o certo ali é que são Satanás. O Satanás é oposto, é o adversário. A carne é adversária do espírito. Diz que são opostas entre si. Para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo diz: quando eu quero fazer o bem, encontro esse diabo, esse Satanás na minha carne. Encontro o mal que reside, que habita, que mora comigo. E o abençoado me disse: é fácil viver em graça. Vem. Fácil viver na lei, que você erra, vai lá, faz um jejum, pensa que está tudo bem. Vem viver em graça, que você bota o teu pezinho fora da panela e o pai vem e... Lapo! Ué, mas tu não está em graça? Eu estou em graça, mas eu não sei o que aconteceu. Eu sei, abençoado. Desativa a tua carninha. Tira a tua carninha do churrasco. Deixa ela aí, friboi, no congelador, meu amado. Então Paulo disse no versículo 18, até a gente chegar onde estávamos: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são. Aprendeu que já não é diabo, nem demônio, coisa nenhuma, é carne. E são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia,
20. Idolatria, frisa para mim, frisa. Feitiçaria é Exu Carinana, é pombagira ou é obra da carne? Aqui é obra da carne, aqui é conhecido, aqui é revelado. Aí fora eles dizem que é o Boitatá, é a mãe Joana da Angola. Que mãe Joana da Angola, meu irmão? Feitiçaria é obra da carne, é carninha. Tá, eu acho que nem é friboi, é carne da Minerva. Idolatria, olha a lista. Idolatria, feitiçaria. Idolatria, eles botam um boneco lá, aí você diz, ali tem um demônio. A idolatria tem uma escala grande, né? Idolatrar o pastor, idolatrar o homem, idolatrar não sei quem, idolatrar o bispo, idolatrar o apóstolo, tudo isso é carne. Depois ele diz, inimizade. Alô! Hoje eu peguei vocês, legal. Não, porque eu estou em graça. É, porque eu vivo a graça de Deus. E não fala com aquele irmão, não. Alô, abençoado, inimizade é obra da carne. Isso é que é ser carnal, não é usar bermuda, camiseta, brinco, não. Porque não adianta tirar o brinco, tirar o batom e falar mal da irmã no Facebook, na internet, no grupo de WhatsApp. Isso é que é ser carnal, metendo um malho na irmã por qual Cristo morreu. Isto sim que é uma obra da carne bem bonita. Depois ele diz, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Olha lá a palavra, facções. Você sabe o que é uma facção religiosa? É assim, eu sou desta igreja aqui. E eu sou desta aqui, meu pastor presidente é fulano de tal. E você? Eu sou dessa daqui. Meu amado, isto é facção, divisão. Isto é obra da carne. Isto é o diabo da carne atuando. Depois Paulo diz, por causa do tempo, que tem muita coisa para vos falar. Depois ele diz, inveja. Grifa, eu estou dando mais ênfase, as palavras mais usadas pelo sistema, outra, essa não, abençoada, essa eles já fazem já, bebedice. Meu amado, bebedice é o Zé Pilintra, é o Zé Pilantra, ou bebedice é uma obra da carne? Não, você nota que não tem diabo? Você nota que tudo isto é a carne? Pelo menos, nós cremos neste livro. Eu não sou guiado pelo que um homem faz aqui. Eu sou guiado pelo que está escrito aqui. Bebedice é carne ativada. Não tem Zé Pilintra, não tem demônio. O cara está endemoniado, bebeu demais. Ele está com a carne superativada. Tem que desativar a carne. Depois ele diz, e coisas semelhantes a esta, glutonaria, você também comer demais, tá? Vê lá, hein, pessoal, 2 quilos de macarrão com um cara que vende ovo aí agora baratinho, tá? E coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos... Presta atenção nesta palavra, abençoado. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o que é que Paulo está dizendo? Está dizendo que o cara vai perder a salvação? Não, abençoado! Ele não vai herdar o reino, porque nós já estamos no reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência visível, mas o reino de Deus está dentro de vocês. E neste reino aqui, nós somos herdeiros. Quando eu vivo em obra da carne, eu não vivo como herdeiro de Cristo. Eu não vivo a promessa, eu não tenho a provisão. No lugar de viver como abençoado, eu vou vivendo disciplinado. Entendeu aí agora? Pegou?
E é por isso que quando eu prego eu falo, o cara diz, eu vou beber. Beba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Meu amado, se você beber, quem vai colher não sou eu, e nem Cristo. É você. E ao invés de viver como um herdeiro de Cristo nesta terra, reinando em vida e em perfeita vitória, vai viver em disciplina direto, quebrado. E o irmão ali avançando, governando, herdando o reino, com saúde, e você doente, porque Deus disciplina. Olha o que Paulo disse em Hebreus 12, versículo 4 ao 10, olha aí. Ora, na vossa luta contra o pecado, contra as obras da carne, ainda não tendes resistido até o sangue. Versículo 5. E estáis esquecido da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que ele recebe. Se ele corrige, é porque alguma coisa está fora de ordem. Se tudo está certo, como vai corrigir o quê? Mas diz que ele, o Senhor, corrige a quem ama e açoita. As escalas vão subindo. Você vai insistindo no erro, a escala vai subindo. Ele disciplina. Aí o cara continua. Ele corrige. Ele continua e ele, pum, açoita. Amado, abençoado, você que me ouve pela internet, eu sei que centenas de vidas vão ouvir esta mensagem. Não pratique a obra da carne, saia disto. Você é um herdeiro de Cristo, foi chamado para reinar em vida, para viver em perfeita vitória. Você não é constrangido a viver segundo a carne. Se alimente desta palavra do Espírito. Encha-se da boa doutrina. Encha-se do conhecimento. E o teu Espírito vai governar a tua carne. Quando a tua carne tiver tendência a uma obra da carne, o teu Espírito bem alimentado e nutrido pela doutrina da graça de Deus vai dizer, não, eu não posso cometer isto. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura. Eu fui lavado, regenerado, transformado. E o leão da carne vai, recuando. E você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente banalizando o evangelho da graça, querendo viver um evangelho sem testemunho, vivendo sem provisão, longe daquilo que o Pai tem para cada um deles. Amado, ouça o que eu vou falar, pegando um gancho numa fala de Apocalipse. Voltem ao primeiro amor urgentemente. Você orava, já não ora mais. O efeito do evangelho está ao contrário. Na lei orava, veio para a graça, não ora mais. Na lei buscava Deus. Deus agora te achou, e você agora não tem mais tempo de gratidão. O WhatsApp 10 horas, com Cristo nenhuma hora. Amado, voltem ao primeiro amor. Que os vossos corações comecem a arder pela genuína vida com Deus. Não é o exterior. Não é botando calça comprida lá embaixo, coque, fazendo jejum. Não é nada disto. É o coração que arde aqui, sendo obediente ao Pai, para não entrar em disciplina e viver aquilo que o Pai tem para cada um de nós. O Pai não está com os seus ouvidos encerrados, e o Pai não está com a sua mão voltada para trás. Deus tem o melhor para cada um dos seus filhos. É preciso que a gente saia da disciplina e viva a bênção, a plenitude do evangelho da graça de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como ovelhas. Deus vos trata como gados. Deus vos trata como filho. Agora, que filho há que o pai não corrige, meu irmão? Eu não quero. Não quero porque o meu pai
ele ceifa aonde não semeia. Não quero ser disciplinado por ele, porque ele não erra uma pancada, não erra. Eu não sei aqui os mais novos, mas no meu tempo tinha um cara lutador, chamava-se Mike Tyson. Meu irmão, o cara quando colocava um Tyson daquele, meu irmão, aí não ficava um em pé. Deus não erra pancada. Quando ele bate, ele sabe aonde está batendo e por quê. Então eu não quero ser disciplinado, mas se não tiver jeito, pelo menos eu sei que sou filho. A vantagem também é esta, porque Paulo diz, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Aí então ele diz no versículo 8, mas se vocês estão sem correção, mas eu estou fazendo e acontecendo, comigo não está acontecendo nada. Glória a Deus, Deus não está nem vendo. Não, abençoado, é que você não é filho, você é bastardo. Aí é o perigo. Porque eu estou aqui todo quebradinho, todo lanhado. Tudinho ele me pegou todinho, mas me quebrou tudo. Engole, Geraldo, engole. Mas eu sou filho. E agora? E quem está aprontando e não está acontecendo nada? Vamos, é igual nosso irmão, vamos ler. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado, todos os filhos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vem, passeia, anda, faz ola, mas não é filho. Porque o filho, meu irmão, quando ele pratica uma obra da carne, o pai, pum. Agora, quem não é filho, ele diz, se você não é disciplinado, logo você não é, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filho. 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Eu me submeto a Ele essa noite. E digo diante da igreja de Cristo, todas as vezes que eu errar, Pai, como meu Pai espiritual, eu quero ser disciplinado. Me bota de castigo, me bate. Eu sei que Tu não me humilha. Eu sei que não vai me expor as feridas. E se as fizer, Tu mesma sara. Mas eu quero ser disciplinado por Deus. Porque disciplina, meu irmão, é ruim por quem passa por ela. Mas depois de exercitada, traz cura. E é o que Deus quer fazer em nós. Depois Paulo diz, nós acreditamos que seja Paulo, versículo 10. Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que coisa. Às vezes o cara está apanhando, não sabe por quê. Ouça. É que Deus quer que você participe da santidade que só Ele tem. Deus quer que você experimente o gozo e a presença dEle. Deus quer que você usufrua de uma vida sem limites. Paulo disse, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Numa tradução da minha boca é vida sem limites, que participam da santidade do Pai. E o Pai vai disciplinando, não é assim. Ele vai treinando, é assim, eu quero assim, eu quero assim. Eu quero fazer de você uma grande pessoa, quero te honrar. No teu trabalho eu cuido, eu protejo. Doença não vai chegar a você, eu te protejo, eu cubro, eu tenho a provisão, eu tenho o escape. A tua família está sobre a minha proteção. Todos quanto te conhecerem e te reconhecerão como família bendita do Senhor. Disciplinados para viver
ser participante da sua santidade. É isso que Deus quer. E é isso que eu quero também. Depois ele diz então no versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois. Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. O cara diz: poxa, graças a Deus, está vendo? Viu? Se eu tivesse feito aquele negócio, se eu tivesse feito aquilo, está vendo? Oh, olha, eu dou graças a Deus. Meu amado, deixa de falar rápido por causa do tempo. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de um homem que estava numa cadeira de roda. Era um conto, né? Uma ilustração. E que no dia da sua execução, a mãe dele estava lá, todo mundo assistindo aquelas coisas todas. E disseram a ele: qual o seu último pedido? Ele disse: eu quero dar um beijo na minha mãe. Na cadeira de roda para ser executado. Quando a mãe chegou perto dele, ele mordeu a maçã da mãe, que arrancou um pedaço. Ele disse: isto é para a senhora ver, todas as vezes no espelho, que todas as vezes que eu errei, se a senhora tivesse me disciplinado, hoje eu não estaria morrendo nessa cadeira. Deus disciplina a mim e a você, para que a gente não pereça além do que a carne quer. E muitas das coisas que a gente acha que deu errada, que foi o diabo, que foi o inimigo, é esta carne que é suja, provocando a disciplina do Pai. Quando tu entras em obra da carne, tu não perde a salvação, porque da palma da mão do Pai, ninguém te arrebata. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez batizado, batizado para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Mas quando tu cometes uma obra da carne, tu entra no campo da disciplina do Pai. E o Pai vai disciplinar, se você for filho. Então esta é a realidade. Não é diabo, é carne ativada. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, tem uma passagem que eles confundem muito. Porque a palavra ali, Titio João Ferreira de Almeida não traduziu, manteve ela. Olha lá: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe o que eles dizem? Cuidado que o diabo está ao teu derredor, irmã. Aí vira para aquela irmã lá e diz assim: mas está escrito que o diabo anda ao teu derredor. Aí pega o WhatsApp e liga para a irmã lá na Alemanha e diz: irmã, o diabo está aí ao teu derredor. A irmã da Alemanha liga para outra da França e diz: o diabo está ao teu derredor. Pode parar. Ora, se o diabo está ao meu derredor aqui no Rio, está ao derredor daquela irmã lá na Alemanha, se ele está ao derredor daquela irmã lá em Portugal, se ele está em derredor daquela irmã lá na Espanha, significa então que ele também é onipresente. Então Deus já não é mais o Todo-Poderoso, porque então o diabo dos crentes também é onipresente igual Deus. E Deus então deixou de ser Todo-Poderoso? Se o diabo está... Você entende assim, mente iluminada? Ora, se o diabo está aqui nessa noite, se o diabo está lá na França, o diabo dos crentes, não o diabo do povo da graça de Deus, porque o diabo do povo de Deus aqui é carne, é ela que está ao meu derredor, aonde quer que eu vá. Se eu for para a França, ela vai. Ela está aqui, ó. Este é o diabo que ruge, que grita, que quando a mulher passa, os olhos viram, que engana o irmão, que rouba na fábrica, que esconde, que mente. Esse é o diabo que ruge, buscando a quem possa tragar. Mas quando você anda em graça, esse leão vira um gatinho, porque tu começas a andar no Espírito, sabendo da disciplina que o Pai pode fazer. Pedro disse: sede sóbrios, alertas, fica atento, seja vigilante.
Porque quer mostrar quem é você. Você quer descobrir quem você é? Quer? Deixa você sozinho. Deixa você sozinho com a 51 com mel. Ih, mas o cara já se treme todo, meu. Vou tomar um gole só, não tem ninguém vendo. E ele já soa de tudo, ele já soa demais. Ih, mas o diabo já fica, sabe, ao derredor, meu irmão. Aquilo mas ele, meu amado, tem que ser muito vigilante. A câmera do supermercado, o rapaz me chamou, meu amigo Jacinto, falou: aqui, pastor, ali, aquele irmão lá, aquele irmão. Ele vai dentro do mercado assim, tem uma irmã aqui no setor de fruta, ele vai dentro do mercado, a câmera filmando ele. Fresquinha, né? Aí ela passa, ele... Aí ela vai pro açougue, vai ele também. A câmera vendo ele. Quando chega no caixa, ele diz assim: foi na cruz, foi na cruz. Acabou a sacola, é? Acabou a sacola? Só Deus, né? Ô, glória. Sede sóbrio, vigilante, porque o diabo, o acusador, a tua carne, ela anda ao teu derredor, buscando para te tragar, meu irmão. Depois ele diz lá no versículo de número 9, para tu ver que o contexto não tem nada a ver com espírito, com coisas espirituais. Resistirem firme na fé, certos de que sofrimento igual aos vossos, que eram os crentes passando pela grande tribulação, lá no ano em que a carta escreveu, que Pedro escreveu a carta, sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade e espalhado pelo mundo. Tem nada a ver com ser espiritual, é carne abençoada. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 29, 10 minutos para acabar, olha lá. Por isso, deixando a mentira, olha a carne, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. 26, irai-vos, olha a carne, ira é obra da carne. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e vem a frase: e não deis lugar à tua carne, ao acusador, ao que te acusa, ao que luta com Deus. Se ire, mas não dê lugar a carne. Meu amado, se der lugar a esse diabo aqui chamado carne, vai cair. Vai vir disciplina, vai vir correção, vai vir açoite, porque com Deus não se brinca. Paulo disse, você vê, o contexto aqui, o texto e o contexto não está falando de coisas espirituais, está falando de obras da carne. Pegou? Pegou? Mentira, ira. Aí Paulo não ia botar um nome aqui que não tem nada a ver com o texto e o contexto. Continua o contexto falando das obras da carne. 28. Aquele que furtava, obras da carne. Você vê que o texto e o contexto estão falando de obras da carne. Dá lugar ao diabo é dar lugar à tua carne para praticar as obras dela? Aquele que furtava, não furte mais, antes, faça a obra do Espírito, trabalhe, fazendo com a própria irmã o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29, ele encerra o pensamento e diz, olha lá: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Você viu a palavra diabo onde está inserida dentro de que contexto? De obras da carne, de mentira, de ira, de roubar, de furtar, e tem uma exortação para não usar a palavra torpe. Meu amado, não é diabo, é carne. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 10, olha aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Volta.
vou te apresentar quem é você na carne. No espírito, você tem duas naturezas, uma espiritual e a outra carnal. Vou apresentar a tua natureza e nunca confie nela. Um jovem me disse assim: eu posso ver qualquer filme pornô que a mim não dá nada, eu sou muito seguro. Não confie. Não brinque com Deus. E um belo dia ele lá, a mulher chegou quietinha e disse: tem mulher em casa não, filho? Estou pegando tudo que é meu, estou indo para casa da minha mãe. Porque a carne é assim. Se você confiar nela, ela te derruba. Bota lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está falando com os crentes ou está falando com unidos do Tucuruvi? Ou está falando com o pessoal da escola acadêmicos da Grande Rio? Paulo está falando com os crentes na igreja de Colosso. Paulo diz: olha a natureza de vocês. Olha quem vocês são na carne. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Paulo disse: esta é a natureza terrena de vocês. E se vocês não vigiar, é isso que vocês vão praticar. Saltando no mistério, pulando, buscando Deus no monte, fazendo. Se der lugar ao diabo, a natureza terrena aparece. Depois ele continua falando no versículo 6, eu vou até o 10, olha lá. Porque por estas coisas, preste atenção, tá? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre vocês, sobre os filhos da desobediência. Sobre você não vem ira, sobre você vem de disciplina. Agora, sobre os filhos da desobediência, sobre os bastardos, sobre aqueles que não vem ira de Deus. Sobre você vem disciplina. Ora, eu posso disciplinar o meu filho, não quer dizer que eu tenho ira. Eu não tenho ira. Eu vou disciplinar o meu filho, vou disciplinar com ira, rasgar ele todo, eu vou cortar a orelha. Não, não tenho ira. Porque eu o amo, eu o disciplino. Mas ira, não tenho. Então Deus tem ira contra os filhos da perdição, contra os bastardos, contra aqueles que não são dele, nem nunca serão. Romanos 9, 22. Os filhos da ira preparados para a perdição. Ele diz que por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vocês viviam nela. Então, antes da graça de Deus chegar nas nossas vidas, antes do Espírito que vive em nós ser ativado, da mente de Cristo ser ativado, nós vivíamos nessas coisas. Paulo diz no versículo 8, olha lá. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Vem ele novamente com os diabos, com as obras da carne: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Entendeu, né? Tem criança vendo? Entendeu, né? Versículo 9. Você vê que tudo é obra da carne. Em momento nenhum tem um satangôs, tem um munhá, tem uma xirra. Em momento nenhum tem nada disso, que isso aí é coisa de globinho. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para bater pandeiro. O novo homem se refaz para saltar no mistério. O novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não é, nunca foi diabo, nem nunca será. É a carne,
que nós temos que vigiar constantemente. O homem pode estar muito bem aqui, se ele der lugar à carne dele, ele comete atrocidades que ele mesmo, como vocês já conhecem, né? Caramba, cara, posso dizer uma verdade? Eu nem sei como eu fiz aquilo. Está sabendo esta noite? Deu lugar à sua carne, à sua natureza terrena. E só existe uma coisa que pode frear a tua carne. É o ensinamento do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse isso a Tito no capítulo 2, versículo 11 e 12. 3 minutos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens quem? Todos os que ele escolheu. Todos os que ele chamou para ser filho. Porque ao bastardo esta graça não se manifesta. Então todos aqui são todos o que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, porque nenhum filho se perderá. Amém? Versículo de número 12. A graça se manifestou educando-nos. É uma graça educadora. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente. É uma graça educadora. É uma liberdade controlada. É uma liberdade sem libertinagem. Se usar de libertinagem, ouça, o pai vai disciplinar. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já fui disciplinado por Deus. É horrível. Sabe aquele gosto de guarda-chuva? Sabe aquela sensação de morte? Porque não tem para onde você correr. Quando você erra com alguém no seu trabalho, você até vai para sua casa ou com seu amigo na rua. E quando tu erra com Deus? Se subir ao monte, ele está lá. Se descer ao abismo, ele também está lá. Se descer à profundeza do mar, ele dá ordem à serpente. Não tem para onde. Quem é filho não tem como correr. E Deus não quer viver disciplinando os seus filhos. Deus quer amar, proteger, cuidar através dessa graça educadora. E eu termino com 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler até o versículo 26. Olha lá. Recomendo essas coisas, disse Paulo a Timóteo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que, olha aqui, para que evitem contendas de palavras. Isso é para aqueles irmãos que gostam de ficar no WhatsApp, grupo de contenda, de debate, que quer debater, que quer brigar, quer provar, quer isso, quer aquilo. Olha o que o Espírito Santo disse, usando Paulo para Timóteo. Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, é carne ativada. Exceto para a subversão dos ouvintes. 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de algum. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Graças a Deus. Meu amado, graças a Deus. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. 21. Assim, pois, agora aqui que está a frase. Assim, pois,
se alguém a si mesmo se purificar desses erros. Não é para mim fazer um culto de libertação para ele. É ele. É você. Sou eu. Não tem esse negócio de falar, pastor, ora para mim então que eu não consigo largar o cigarro. Eu orar para você largar o cigarro, mas o cigarro pula na tua mão, pula na tua boca? Não é você que tem que se purificar? Não é isso que está escrito? Se alguém a si mesmo se purificar, é você abençoado. O fruto do Espírito é domínio próprio. É você que tem que ter essa autoridade. É você com uma graça educadora e falar, não vou fazer. É fácil? Não é, mas comece treinando. Comece praticando. Para chegar a 1 milhão tem que começar de 1 ou não? Sim. Aos poucos, vai confessando, vai vivendo. Um pouco hoje, um pouco amanhã, parabéns, consegui diminuir, vamos embora. Existem pessoas que sofrem uma cirurgia, é curado no mesmo dia. Existem pessoas que demoram 15 dias, existem pessoas que demoram 1 mês, existem pessoas que demoram 1 ano. Eu não sei qual vai ser o processo, mas se você se purificar, a libertação chegará na tua vida. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Tem um 22? Tem um 22? Tem. Foge outro sim, das paixões da mocidade. E faz o quê? Vai tomar um Royal Label Black? Vai alimentar o leão da carne? Vai fazer fofoca? Vai fazer grupo no WhatsApp para debater, para falar mal? Sai fora, abençoado. Isso é obra da carne, isso não leva a lugar nenhum. Ouça o que diz o Espírito esta noite. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E eu acho que estão alguns aqui pela internet com um coração puro debaixo da graça de Deus. Segue isso, abençoado. E quando tu gritares, Senhor, Ele vai dizer, eis-me aqui. E vai fazer com que as trevas sejam igual à luz ao meio-dia perante a você. Ninguém poderá te resistir todos os dias de tua vida. As portas estarão escancaradas. Pode ser o pior ano para todo mundo, mas para você que anda debaixo dessas verdades, Deus se manifestará na tua vida. Este é o evangelho que faz com que você participe da santidade de Deus. Abençoado, foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com este povo maravilhoso que está sendo levantado da graça de Deus no Brasil e no mundo. Assim seja, assim disse a graça de Deus. Vamos nos colocar de pé.